Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história de 10 jovens que prepararam suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouve-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e pegaram as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito gracioso quando a gente ouve esta palavra no dia de hoje para nós, mostrando que a nossa vida, nós precisamos prever as coisas, sermos prudentes, porque de fato, se a gente não for uma pessoa prudente, nós seremos imprevidentes, nós não vamos prever as coisas. Uma pessoa vai preparar para o casamento, ela tem que saber o que ela quer desse casamento, como que ela vai construir a sua vida, né? Seja um empreendimento, a pessoa também precisa prever quando ela vai construir, né? Jesus já fala, se vai conseguir terminar, se ela consegue. Então ela tem que prever os seus gastos, tudo aquilo que ela vai fazer, tudo aquilo que ela vai construir na sua vida. Uma pessoa que vai casar, né, seja um rapaz, ele vai escolher a namorada. Primeiro ele vai escolher, né, saber qual que ele vai casar. E ele vai ver se aquela pessoa também vai ser uma boa companheira para a vida dele. Mas se ela não gosta de Deus, não vai à igreja, não reza, bebe, fuma, briga com o pai e com a mãe, não gosta de trabalhar, não vai ser uma boa companheira. Já está escrito ali que vai dar problema, né? Não está prevendo também uma moça que vai casar e ela vai escolher o seu namorado. Ela precisa prever se aquela pessoa que vai colocar-se do lado dela é um homem previdente, né, que vai ajudar ela a construir uma casa de Deus,
uma família de Deus. Porque pode acontecer que também que ela vai arrumar um namorado. Até esses dias uma menina disse para mim: ai, padre, minha mãe não quer deixar eu namorar. Falei: mas por que ela não quer deixar? Ai, mas minha mãe fica pegando no meu pé, porque não deixa. Eu falei: mas o que ele faz? Que a sua mãe não quer que você namore? Ele estuda? Não. Trabalha? Não. O que ele faz? Nada. Eu falei: vai casar com nada? Não vai dar certo. Então a pessoa às vezes vai namorar, não prevê, acha que é só o abraço e o beijo. Morar debaixo da ponte nunca deu certo. Para ninguém. Ninguém quer morar debaixo de ponte. Ninguém quer viver uma vida desgraçada, sofrida, humilhada. Ninguém nasceu para isso. Nem Deus fez nós para isso. Ninguém merece. Às vezes as pessoas podem até passar por isso, por umas situações da vida que nos pegam, mas ninguém deseja morar num barraco qualquer. Todo mundo quer sua casa, quer seu conforto, quer ser amado, quer amar, quer experimentar a alegria todo dia, experimentar a paz. Então tudo isso Deus está dizendo que essas mulheres que foram para o casamento, 5 eram previdentes e elas prepararam para essa núpcia, prepararam para viver o seu casamento. Por isso elas sabiam quem que era o noivo, sabia que o noivo iria chegar e que é uma pessoa que era justa e bom. O noivo era o melhor possível. As noivas também se prepararam para ser as melhores, mas teve aquelas também que não se prepararam, dizendo que a nossa vida em Deus, elas precisam ser preparadas, elas precisam ser lapidadas, precisamos arrancar aquilo que é de máscara da nossa vida, as misérias que estão em nós, para que tudo dê certo. Não adianta eu ir para uma situação, querer viver uma vida, e se eu começo mal, um casamento que começa, noiva, briga, discute, bate boca, não respeita um ao outro, vai dar certo esse casamento? Muito difícil. O casamento que começa na sexualidade, já começou a primeira leitura falando disso, das impurezas, começa uma vida errada, uma vida de motel, vai dar certo lá no final? Não, começou já errado, começou pelo lado errado, pelo lado do avesso do negócio, não vai dar certo. Já está prevendo, ali já está escrito, olha, vai dar problema, porque já começou no adultério, começou na devassidão. Como consertar uma coisa dessa? Já está mentindo, já está traindo o pai, a mãe, a família, já é um erro terrível. Já começa mal. E aí depois quer que as coisas dê certo, quer que Deus abençoe uma coisa que já começou errado. E tudo que começa errado, termina errado. Não dá para consertar as coisas, não dá para ficar remendando coisas. Remendo serve para algum tempo, depois ele acaba rasgando de novo, aumenta, nunca diminui. E é interessante quando nós pegamos a palavra de Deus, que vai mostrar como sermos previdentes, como prever as coisas, como nos educar para viver em Deus. Eu gosto muito dessa leitura da carta de Tito. Vai dizer, Tito 2, versículo 1, o seguinte: o teu ensinamento, porém, seja conforme a doutrina. Tudo que você vai falar para os outros, seja para o seu filho, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu namorado, tem que ter princípio de Deus. Olha, eu não faço isso por causa de Deus. Eu quero construir a minha casa em Deus, minha família em Deus. Se você não está disposto, não serve para namorar comigo. Ou mesmo rapaz, olha, tudo que eu vou fazer, tudo que nós vamos namorar, é por causa de Deus. Nós queremos ter uma família de Deus. Uma família de Deus. Para que nossos filhos sejam de Deus, para que nossa casa seja abençoada, para que a nossa sexualidade seja digna. E nós vamos ter a alegria de estarmos juntos, de abraçarmos, beijar, de ter a nossa afetividade. Mas em Deus, tranquilo.
porque nós vamos construir uma casa de Deus. Por isso está dizendo disso. Os mais velhos, os mais idosos, está dizendo aqui, sejam sóbrios, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres de mais idade. Mostrem no seu exterior uma postura santa. Uma postura santa. Não sejam maldizentes, nem intemperantes, mas mestras dos bons conselhos. Então, os homens, os pais, os avós, essas são as pessoas que vai nos preparar para sermos prudentes na nossa vida. Vai nos ensinar a vivermos esta graça. E ele está dizendo assim, sejam santas, que saibam ensinar as jovens a amarem os seus maridos, a quererem bem os seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Então, as jovens vão aprender com a sua mãe, com seus avós, com as suas avós. Os jovens também vão mostrar disso. Precisar de pessoas que são exemplo. Porque é triste quando a gente está numa casa que o pai e a mãe não é exemplo. Porque se não é exemplo, vai ensinar os filhos também a não ser exemplo. Muitas vezes, o pai às vezes, a gente vê muitas famílias, né? Que o pai não casa, os filhos também não casam, vão morar juntos, já começa a família. Está lá o livro da Sabedoria 4, os filhos de união ilícitas irão depor contra vocês no dia da morte. Por quê? Começa tudo errado. Começa uma vida assim. O pai mente, os filhos vão. O pai rouba, os filhos vão fazer a mesma coisa. A mãe faz isso, xinga, os filhos também vão xingar. E aí vai sendo o quê? Vão ser pessoas imprevidentes. Não vai providenciar nada para o outro. Vai levar miséria. Se eu levo só miséria e dou miséria que está dentro de mim, miséria, raiva, situações degradantes, o que eu vou dar para o outro? O que eu vou dar para a pessoa que está do meu lado? O que você tem para dar para o outro para ser feliz? A pessoa que é prudente, ela vai dar para o outro o que ela tem de melhor. Os imprudentes oferecem cachaça, vícios, desgraça. Às vezes a mulher não fuma, o namorado fuma, vai passando. Fuma um pouquinho, né? Se não fuma de um jeito, fuma do outro. Ensina a fumar. Às vezes o outro não bebe, a outra ensina a beber. O outro é honesto, trabalhador, ensina, não, você está muito certinho, certinho não vai dar certo, olha, você não vai para frente. O outro às vezes é caridoso, mas você ajuda demais, olha, desse jeito não vai dar certo. Eu lembro que tinha uma pessoa que eu estava começando assim, na época que eu estava namorando, né? Primeiro namorado que eu tive, ela dizia assim, olha, você ajuda muito a sua mãe. Você dá muito dinheiro na sua casa, desse jeito a gente não vai casar. Eu falei, olha, uma coisa é minha mãe, outra coisa é o casamento, né? Mas se a gente casar e você continuar fazendo assim, não vai dar certo. Olha, qual que foi mais fácil? Terminar o namoro. Porque a pessoa não está ali para namorar, está interessada na sua vida financeira. Não é namoro? Então, muitas vezes assim, a pessoa está com outro interessada. Não naquilo, está buscando satisfação pessoal. E aí está. Aonde que a gente aprende isso? Às vezes dentro da nossa casa, com pessoas mais velhas, que são exemplos para nós. Exorto também igualmente os moços a serem modelo de bom comportamento, os rapazes, os jovens, pela integridade na doutrina, na gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários sejam confundidos, não tendo que dizer de nós mal algum.
Porque é triste, né? Quando a gente passa na rua, quem é aquela pessoa ali? E as pessoas falam, olha, não vale uma picada de fumo ruim. Pessoas sem vergonha, safados, desonestos. É triste. É tão triste, né? Quem é aquela moça? Ih, meu Deus, olha, é o pior nome possível. Não briga, xinga, reclama, é desonesta, fala mal dos outros, sai com todo mundo, para não falar outra coisa, né? Então, as pessoas conhecem a gente, sabem que tipo de pessoas que nós somos, conhecem os nossos pecados. Os vizinhos nossos sabem tudo da nossa vida, sabem se deve, se não deve, aonde que a gente vai, aonde que a gente deixa de ir. Por isso Deus está dizendo, ó, cuidado com a sua conduta exterior, ela vai refletir a sua imagem verdadeira. As pessoas sabem se a gente paga a conta, se não paga. Está aqui, está dizendo, Ele está mostrando que nós precisamos sermos prudentes no Senhor. E o homem prudente, ele preserva a sua dignidade, a sua vida. Ele vai construir. Por isso é necessário que a gente construa bem, ele está dizendo, desta riqueza que nós precisamos experimentar cada dia mais e vivermos. Exorto também aos servos, aos consagrados, aos religiosos, religiosas, está dizendo, que sejam submissos aos seus senhores, os empregados, aqueles que trabalham, não maldizentes, vai dizer que sejam submissos, atentos, agradáveis, em lugar de reclamar deles, defraudá-los, procurem tudo para testemunhar a incondicional fidelidade, para que todos sejam respeitados, sejam respeitada a doutrina de Deus e do nosso Salvador. Se eu digo que sou cristão e enrolo no meu serviço, dou prejuízo, quebro as coisas, danifico por maldade, no exemplo de cristão, no exemplo de servo, a pessoa está na porta da igreja, né? Está lá, vai na igreja, sai dali, acaba a missa, nem acabou ainda, a pessoa já saiu ali fora da porta, já acende o cigarro. Nem acabou de comungar, já enfia um cigarro para a boca abaixo. Olha, lógico que o vício é violento, eu fumei, mas tem controle, acaba de comungar, às vezes sai da porta da igreja, já vai entrar num bar, já vai tomar cerveja, não tem nenhuma prudência. Sai da porta da igreja, já xinga, fala palavrão, ofende, grita, sapateia. Isso é prudência? Não, imprudência. Já está escandalizando a si mesmo e os outros. As atitudes nossas são perigosas. Vai refletir isso. Vai refletir tanto do padre como do religioso, da religiosa. Nossas atitudes vão refletir estas misérias que muitas vezes estão em nós e que elas precisam ser moldadas. E ainda mais, vai falar a primeira leitura de hoje, do casal. Do casal. Meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos em nome, aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus. Estais vivendo assim, por isso ele vai dizer, fazei progresso ainda maiores, não fique parado. Eu tenho que crescer na santidade, na minha vida, na minha dignidade, cada dia mais. Não dá para ficar parado, eu vou ter que ler bons livros. Às vezes até as pessoas vêm cá, confessam. Vai lá, confessa. Vai lá no padre, confessa, o padre dá absolvição. Mas ela sai dali e não procura colocar nada de novo no lugar. Não vai para a missa, não vai para uma pregação nova, não lê um bom livro, volta para a vida. Deus tirou a miséria, perdoou os pecados, mas ela não colocou nada de novo no lugar. Nada. Vai voltar para onde? Daqui a pouco, para a vida de pecado. Porque se eu não coloquei nada de novo no lugar do pecado, vai entrar de novo o pecado. Porque eu estou acostumado com ele.
Ele está dizendo, é preciso fazer progressos maiores, conhecer de fato a instrução que temos dado em nome do Senhor. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza, seja qual ela for, seja do livro, da revista, do filme, das novelas que tem por aí, que só ensina uma loucura, só ensina sequestro, adultério, devassidão, brigas. Filho não pode respeitar o pai não pode falar com o filho, que a pessoa tem que brigar. Ensina, cada um saiba tratar seu parceiro conjugal com santidade. Hebreus 3 vai dizer que o quarto do casal é imaculado. Imaculado. Não é um quarto que pode entrar e fechar a porta e fazer tudo que está ali, porque a devassidão, porque a pornografia ensina. Não. É triste quando a gente atende jovens e que fala, puxa vida, meu pai leva filme pornográfico lá para casa, revistas pornográficas. Como pode querer que Deus abençoe a sua casa se está colocando lá dentro esse tipo de situação? Não prevê que os filhos vão ver, que os filhos vão escutar. Não prevê nada. Não somos prudentes. Porque Deus está dizendo desta prudência que nós temos que ter dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa atitude, quer que seja onde for. Ele está dizendo disso aqui. Mas cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem deixar levar pelas paixões que fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Que tem pagão que, olha, pior do que pagão. Tem casal, faz coisas absurdas, em nome de um prazer que não existe, porque o prazer está naquilo que é digno. Ninguém sente prazer nas indignidades da vida. Pode ter um orgasmo, qualquer coisa. Uma pessoa que masturba pode ter ejaculação, mas não vai ter prazer nas devassidões. Pode ter tudo, menos prazer, porque Deus coloca o prazer naquilo que é digno. Você vai comer, se você está bem, se você está feliz, você sente prazer em comer, em se alimentar, em sentar numa mesa. Mas quando você está com raiva, você está irritado, nervoso, pode estar com melhor comida que você não come. Você abre, a geladeira pode estar cheia de coisa, que a pessoa vai lá, abre a geladeira, fecha, abre, fecha, e não come nada que está lá dentro. Isso também na sexualidade, na afetividade. Não é aquilo que ensina lá as pornografias do mundo, revistas e filmes que vai dar prazer. Não está o prazer nisso. Deus, que ninguém nessa matéria prejudique ou engane seu irmão, porque o Senhor vingará. Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, despreze estes preceitos é desprezar não ao homem, e sim a Deus. Agora, quem despreza a Deus não tem como querer bênção, graça, alegria, santidade, vida nova. Não vai dar. Então Deus hoje está te convocando, nos chamando, temos esta graça. E Ele nos ensina como ser assim, prudentes. E Ele vai colocar perto de nós situações em que a gente vai ser prudente. Opa, se eu falar isso, vai escandalizar. Então, eu não vou falar. Eu não vou ter essa atitude para não escandalizar os outros que ainda não têm a fé. Eu quero escandalizar meu filho, minha filha. Meu pai, sempre ele dizia assim, porque o que meu pai fez? Aquilo que o pai dele fez. O pai dele largou a minha avó, com mais de 10 filhos, 15 filhos na época, e foi morar com a outra pouco abaixo da casa da minha avó. E teve 5 filhos. O que aconteceu com a família do meu pai? Quase todos se separaram e fizeram a mesma coisa. Exemplo de quem? Do pai. Porque ele não foi prudente com seus filhos. Talvez a gente está pagando um preço alto, porque às vezes as pessoas não nos ensinaram a sermos prudentes em Deus.
Põe a mão no seu coração e vamos pedir esta graça hoje para nós, pedindo que assim seja a nossa casa, que como essas jovens prudentes nós queremos ser, porque nós sabemos guardar o óleo de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus no nosso coração. Pedimos agora ao Espírito Santo que nos dê esta graça, em cada atitude que nós saibamos pesar, sabemos escolher aquilo que vai nos dar dignidade, santificar a nossa vida. Clamamos a Ti, Espírito Santo, que revigore toda as verdades do nosso coração, a honra, o caráter que nós precisamos para moldar a nossa vida e sermos homens de Deus, na santidade, seja no casamento, nos atos conjugais, seja nós religiosos, nós consagrados, seja você servo, seja você aquele que trabalha na sua empresa, para uma empresa, seja você jovem, moças, que querem amanhã ter o seu casamento, mas você começa vivendo as verdades de Deus no seu dia a dia. Você rapaz, que ensina a sua namorada a ser prudente, sábia, virtuosa. Você moça que ensina seu namorado a ser um homem sábio, prudente, virtuoso, um homem de Deus, para construir uma família de Deus. Nós filhos, ajudemos nossos pais a construir a nossa casa, uma casa prudente, uma casa reservada, uma casa cheia da graça de Deus. Jovens que estudam, que trabalham, que cuidam das coisas de Deus também, que se enchem das coisas de Deus e que se formam para ser uma família de Deus. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, que nos dê esta graça no dia de hoje, para conformar a nossa vida neste amor, nesta graça, de edificar a nossa casa na sabedoria de Deus, para sermos homens prudentes, porque um dia nós vamos encontrar contigo, Senhor, e o Senhor virá encontrar conosco, e nós já sabemos o final da história, porque nós queremos morar no céu. CançãoNovaPlay.com. Assine já!